Lucas, capítulo 17, versículos 11 ao versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe, e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graça. E este era samaritano. E respondendo Jesus disse: Não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Hoje, o título da nossa mensagem é A Verdadeira Fé que Leva à Salvação. A verdadeira fé que leva à salvação. E é isso que nós vamos aprender ao olharmos para essa situação, onde nós vemos que 10 homens chegaram e clamaram ao Senhor Jesus Cristo por uma cura física. Mas um deles reconheceu que Jesus Cristo não era apenas, como eles falaram no início, mestre, mas que ele era Salvador e que ele era Senhor. Nós vemos aqui nos 2 primeiros versículos desse texto que nos dá a narrativa. E aconteceu que, indo ele a Jerusalém, passou pelo meio de Samaria e da Galiléia. E entrando numa certa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 homens leprosos, os quais pararam de longe. Então, a lepra, no tempo de Cristo, era uma doença que não apenas corroía o corpo, ela não afetava apenas o corpo, mas também isolava as pessoas da sociedade, e elas também não poderiam ir ao templo cultuar a Deus. Então elas ficavam à mercê. Eram pessoas que eram mal vistas, que eram vistas como impuros. Eles estavam condenados a viver longe das pessoas. E quando as pessoas o avistavam, o chamavam de imundo. Levítico 13, capítulo 45, nos explica um pouquinho melhor dessa situação. Ele diz o seguinte, lá em Levítico 13, versículo 45. Também as vestes do leproso, em que está a praga, serão rasgadas, e a sua cabeça será descoberta, e cobrirá o lado superior, e clamará: imundo, imundo. Era essa a situação daqueles homens naquele tempo. Mas será que, trazendo para a realidade de hoje, não é assim nós, pecadores, diante de Deus? Será que nós não somos imundos? Porque o pecado, ele não nos separa apenas, ele não nos corrompe apenas interiormente, mas ele nos separa da comunhão com Deus. Então, o pecado, ele nos afasta de Deus. A menos que nós confessemos os nossos pecados, a menos que nós chegamos até Cristo e colocamos todos os nossos pecados diante dele, nós estaremos separados de comunhão. Porque quando não há pecado confessado, nós estamos afastados de Deus. Isaías também, 59, versículo 2, ele diz o seguinte, Isaías, capítulo 59, versículo 2:
mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então, aqueles que estão em pecado, que vivem na prática do pecado, estão separados de Deus. São pessoas que vivem excluídos da presença de Deus, condenados e sem esperança. E é isso que todos os que estão sem Cristo, todos aqueles que não nasceram de novo, eles estão nessa situação desse leproso. Eles podem até ser bem vistos para o mundo, para a sociedade, terem sucesso e tantas outras coisas, mas diante de Deus, eles são como esses leprosos. Não há esperança. Nós devemos lembrar que o retrato de todo homem sem Cristo é como Efésios diz: morto em delitos e pecados, separado da vida de Deus, incapaz de purificar a si mesmo. Sem o toque do Espírito, sem o agir de Deus na vida, todos nós estamos em perdição. Estamos condenados ao inferno. Mas aqui nós vemos que esses homens, ao verem o Senhor Jesus Cristo, eles vão até Ele. Versículo 13: e levantaram a voz dizendo: Jesus, Mestre, tem misericórdia de nós. Aqui nós vemos que os 10 leprosos, ao verem o Senhor Jesus Cristo, clamam por misericórdia. Então, tem um primeiro aspecto positivo que nós podemos olhar neles. Eles reconheciam a incapacidade própria, que nada eles podiam fazer. Se não fosse Cristo, eles iriam continuar na mesma situação, imundos, separados da sociedade, levando uma vida totalmente afastada de Deus. E nós vemos também que eles se voltaram à pessoa certa. Eles vieram até Jesus Cristo. Eles não buscaram o sacerdote primeiro, como nós vamos ver que depois o Senhor Jesus Cristo irá mandar eles ir. Mas eles foram até Cristo. Eles até clamaram juntos, como nós podemos ver. Mas nós vamos ver que ainda assim cada coração precisava crer. Era necessário que cada um desses 10 homens cresça. Isso mostra para nós como o pecador deve vir a Cristo. Não com presunção, não com justificativas, mas com súplica por misericórdia. É muito fácil nós avaliarmos quando de fato alguma pessoa foi tocada por Deus na compreensão do pecado. Porque a primeira coisa que essa pessoa vai vir, ela vai vir e vai colocar que ela é pecadora. Ela não vai justificar, ela não vai tentar esconder, mas ela vai se colocar diante de Deus com sinceridade e pedir que Deus venha limpar. Vai suplicar pela misericórdia, pelo perdão de Deus. Porque nós vemos que muitas pessoas, elas vêm até Cristo, mas ainda assim elas acham que são boas. Elas vêm, elas querem colocar Jesus apenas como mais um utensílio, como um acessório, como algo que vai trazer bênção, vai trazer prosperidade, vai trazer sucesso. Mas isso é um grande perigo. Mas nós vemos que Romanos 10:13 diz: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então, o primeiro caminho é sim, nós clamarmos a Deus por misericórdia. Mas daí vem a segunda parte, quando o Senhor Jesus Cristo, vendo eles, os responde. Ele diz: ide e mostrai-vos ao sacerdote. E aconteceu que, indo eles, ficaram limpos. Aqui nós vemos, então, que eles foram
até o sacerdote e ficaram curados. Mas nós precisamos entender que Cristo não tem apenas compaixão, mas também Ele dá uma ordem que vai testar a fé desses homens. Ele manda eles irem, antes mesmo de serem curados, procurar o sacerdote. Então era um teste de fé. Eles poderiam não ir. Eles talvez estavam esperando a cura no exato momento. Mas o Senhor Jesus Cristo manda os ir. E ao obedecerem, o poder de Cristo irá purificar. Assim é também, e foi também com a nossa salvação. Cristo ordenou um dia que eu, que você fosse até Ele, em arrependimento e fé, e confiássemos nele para a salvação, e crêssemos que Ele era o único que poderia nos curar, nos limpar do nosso pecado. E nós fomos. A fé verdadeira, ela sempre vai se manifestar em obediência, ainda que os olhos não vejam o resultado imediatamente. E assim foi com nós. Acredito que dos que estamos aqui, nenhum de nós fomos até Cristo em busca de cura, em busca de qualquer outra coisa. Nós fomos a Ele quando nós reconhecemos que nós éramos pecadores, que nós precisávamos dEle, porque sem Ele não havia nenhuma esperança para nós. Então, nós fomos e cremos na palavra dEle, no Evangelho, naquilo que nos foi revelado em Cristo Jesus. Nós críamos que Ele poderia nos salvar, que Ele poderia nos reconciliar com Deus e nos dar a vida eterna. E nós, imediatamente, fomos até Ele. Só que aqui nós vamos ver que alguns desses homens foram curados, mas apenas um vai ter de fato um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Versículo 15 ao 18. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés, com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano. E respondendo Jesus disse: não foram 10 os limpos? E onde estão os 9? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Nós vemos que, infelizmente, 9 desses homens receberam a bênção física, mas continuaram cegos, mas continuaram mortos, que não foram alcançados pelo Evangelho de Cristo. Eles não compreenderam. Eles continuavam vendo Jesus apenas como um mestre, talvez como um curandeiro, alguém que faria apenas algum auxílio à sociedade, alguém que tinha sim poder sobrenatural, mas eles não viam Cristo como Senhor e como Salvador. E é muitos que agem assim nos nossos dias, quando buscam apenas bênçãos temporais, saúde, prosperidade, livramentos, mas não retornam a Cristo com fé salvadora. São aquelas pessoas que vêm até a igreja para receber bênçãos, para que tenha prosperidade, que suba de cargo. Nós sabemos, muitas igrejas têm pregado isso, ser bem-sucedido agora com a teologia do coaching e tantas outras coisas. Infelizmente, 9 desses homens continuaram da mesma forma. Por mais que agora eles poderiam ser vistos pela sociedade de uma maneira diferente, para Deus eles ainda eram vistos da mesma forma, como pecadores miseráveis e imundos diante de Deus. Mas aqui, apenas um percebeu que a verdadeira dádiva não era apenas cura do corpo, mas o Senhor que havia curado.
Quando nós vamos até Cristo, de fato, a verdadeira conversão, nós vamos até Ele não por aquilo que Ele faz, mas por quem Ele é. Porque Ele é o caminho, porque Ele é a verdade, Ele é a vida, porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado, porque Ele é o Deus Emanuel, porque Ele é o Filho unigênito de Deus. É por isso que nós viemos até Ele, não por causa que Ele veio a esse mundo apenas e curou pessoas e fez tantas outras coisas, mas porque Ele é o Filho de Deus, porque Ele é o único caminho que nós temos, Ele é o único que pode nos reconciliar com Deus por meio do seu sacrifício perfeito na cruz, por meio do seu sangue que foi derramado em nosso lugar. E nós vemos aí sim que o coração grato é um coração transformado. E é assim que aconteceu com nós, os que cremos. No primeiro momento, ao sentirmos que fomos perdoados, que Deus remove a culpa, que eu sinto que minha dívida foi paga, o primeiro sentimento que vem é gratidão. A dívida que não tinha como eu pagar, que nada que eu fizesse poderia me aproximar de Deus, a não ser a obra perfeita de Cristo, sua vida, sua morte e sua ressurreição. Quando eu compreendo isso, o primeiro sentimento que eu tenho é gratidão a Deus. Porque eu não merecia, porque eu estava condenado, porque eu estava longe. Mas nós devemos lembrar esse texto de Mateus 22:14, que diz que porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, realmente, muitas pessoas vão vir na igreja, vão frequentar, talvez vão ser membros, vão participar de alguns eventos da igreja, mas de fato, talvez nunca terão um encontro com Cristo. Nunca de fato nascerão de novo. Apenas uma vida de religião, superficialidade, e com o tempo irão se afastar. É muito triste, porque muitas pessoas são como esses homens. Depois que eles vêm e recebem aquilo que eles almejam, a próxima coisa é virar as costas. É não ter sentimento de gratidão nenhum. É ignorar. É seguir a sua vida. Não ter gratidão. Mas nós vemos que justamente aquele que era samaritano, que era estrangeiro, foi o que veio e se prostrou diante de Deus e deu glórias a Ele. Mas ele finaliza no versículo 19, dizendo: E disse-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Aqui está a virada de chave, o ponto culminante desse texto. Porque todos eles, no início, quando vieram e foram até ele, eles foram buscando apenas a cura física, apenas buscando saciar o desejo do seu coração, que era ter uma vida normal novamente, poder ser aceito para a sociedade, poder ter um trabalho, quem sabe uma família, tantas outras coisas que foram tiradas por meio dessa doença. Mas um desses homens, ele não encontrou apenas a cura, mas ele encontrou a salvação eterna. Porque ele reconheceu quem Cristo é. Ele foi até ele e se prostrou com o rosto em terra e deu-lhe graças. Então nós vemos a importância de nós reconhecermos Jesus Cristo como único, como nosso Salvador e como nosso Senhor, como a nossa única esperança. Que mesmo esse mundo tendo tudo para oferecer, dinheiro, sexo, cargos, fama, tudo que ele oferece,
não é nada comparado a Cristo. Que Ele é o Senhor e Salvador da nossa vida. A fé que se lança em Cristo volta a Ele em gratidão e submissão, e aí sim recebe a vida eterna. É isso que nós fizemos. Quando nós reconhecemos o nosso pecado, quando nós vamos até Ele, nós nos submetemos, depois de crermos, temos gratidão em nosso coração, e aí temos esperança de vida eterna. Aí as coisas desse mundo passam a ter um valor muito menor do que tinha antes. Todos os nossos ídolos começam a ser quebrados, um por um. Nós começamos a colocar Deus no centro. Quando nós vamos avaliar nosso trabalho, quando nós vamos avaliar família, quando nós vamos avaliar cidade, qualquer outra coisa, nós vamos pensar em Deus. Se aquilo será para honrar e glorificar a Deus. Se aquilo vai agradar a Ele. Se o meu trabalho é lícito, se no meu trabalho posso ser usado por Deus como luz e sal. Se eu tenho uma família, eu vou começar a avaliar quais que são os meus papéis, quais a minha responsabilidade que eu tenho como homem, como pai, como cristão, como marido. É assim que nós começamos a distinguir tudo aquilo que Deus faz. Os 9 foram curados, mas continuaram perdidos. O samaritano, além da cura, recebeu a salvação. E nós vemos que Deus foi muito misericordioso com vários samaritanos. Nós vemos aquela mulher samaritana, que também foi salva. Depois, muitos que escutaram o testemunho dela também, e outros que vieram também. Muitos estrangeiros. Deus levantou o apóstolo Paulo para levar o evangelho em diferentes nações, para que pudesse chegar até nós. Deus sempre tinha um propósito de buscar os seus eleitos, aonde quer que eles estejam. E, obviamente, esse milagre, tudo isso que aconteceu não foi em vão. Deus tinha um propósito de salvar esse homem. As curas do Senhor Jesus Cristo nunca foram feitas de forma aleatória, sem qualquer significado. Deus queria salvar esse homem. E por isso ele curou e curou os outros. Mas este homem, ele encontrou a salvação. Cristo, ele distingue entre aqueles que buscam apenas alívio terreno e aqueles que o buscam como Salvador da alma. Isso nós devemos estar muito claro em nossa mente. É por isso que muitas vezes, quando nós vamos levar o Evangelho, muitas pessoas às vezes eles resistem, muitas vezes eles não dão a importância devida, porque no fundo o que essas pessoas querem é apenas um alívio terreno. Eles não querem Deus, eles não querem Cristo, eles querem aquilo que talvez Ele pode oferecer. Talvez um caminho de prosperidade, paz que todos buscam, mas se nós não buscamos a Ele como Salvador, em primeiro lugar, e obviamente depois sendo nosso Senhor, nós continuamos da mesma forma. Vamos abrir em João capítulo 17, versículo 3, que nos dá a base. Muitas pessoas perguntam acerca do que será a vida eterna. E esse versículo em João 17, na oração intercessória de Jesus, ele nos dá a base. Ele diz o seguinte:
E a vida eterna é esta: que te conheçam a ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. No céu estará Deus Pai, Deus Filho, Espírito. Aqueles que não querem Deus agora não estarão com Ele na eternidade. Aqueles que não vêm até Ele porque o amam, porque querem a salvação, porque querem ser reconciliados, querem receber o perdão, eles não serão salvos. Pior erro é nós tentarmos forçar, muitas vezes até gastarmos tempo, com pessoas que não querem Cristo, que não querem saber de nada dele. Nós devemos continuar orando, mas o Evangelho é tão precioso, que talvez nós devemos levar até para outras pessoas. Porque muitas vezes nós pegamos familiares, amigos, muitas vezes é bom nós darmos um gelo para eles refletirem, pensarem da forma como estão vivendo, o quanto têm rejeitado a Cristo, porque às vezes nós ficamos lá forçando e às vezes de fato não vai acontecer uma conversão. Aquela pessoa só vai vir para nos agradar, para tentar nos agradar. Mas aqueles que vão até Cristo e reconhecem Ele como Salvador, são perdoados, reconciliados, e a partir do momento, tendo o Espírito Santo de Deus em sua vida nunca mais é a mesma. Talvez alguém que pode até reconhecer Cristo de longe, como esses 10 leprosos, e até clamar em tempo de necessidade, mas se não voltar a Ele em fé e gratidão, continuará perdido. Do que adianta nós recebermos bênçãos espirituais, temporais, como condição financeira, um bom trabalho, uma boa saúde, dinheiro, e permanecermos imundos diante de Deus. E por isso que nós falamos que não adianta nada deixar um caminho mais bonitinho rumo ao inferno. E muitas pessoas têm se perdido nisso, se apegando em suas riquezas, criando ídolos em seu coração, achando que isso poderá nos salvar. Mas não, é muito melhor nós passarmos dias difíceis aqui, lutas, termos uma vida mais simples, termos contentamento com aquilo que Deus nos dá, mas termos a eternidade com Deus. Também há aqueles que andam como esses nós, frequentam os cultos, buscam certas bênçãos, mas nunca retornaram a Cristo em verdadeiro arrependimento. Nós precisamos entender que não basta obedecer apenas externamente a Deus. É preciso nós nos voltarmos à fé viva. É por isso que nas igrejas estão muito cheias de pessoas religiosas. Elas acham que pela aparência, por seguir liturgia, por ser membro, ser batizado, qualquer outra coisa, isso vai garantir um lugar no céu. Mas se ela não for em arrependimento genuíno, verdadeiro a Deus, clamar por perdão e salvação, e ser de fato salvo, não adianta nada. É melhor nem ir na igreja, nem perde tempo. Então, se isso ainda está te afastando mais de Deus, talvez é bom você ir para fora, quebrar a cara e quem sabe voltar em arrependimento genuíno. Porque o religioso é o mais difícil de ser quebrantado. Mas também esse texto nos traz um consolo. Cristo não rejeitou esse leproso que era samaritano, provavelmente o mais improvável. Isso significa que ele não rejeita nenhum de nós. E se ele salvou esse homem leproso,
samaritano, que se via como muitas vezes o inimigo dos judeus, ele irá nos salvar também. Se nós formos a ele como esse homem, impuro, separado, necessitado, e nós clamarmos por misericórdia de verdade, nós seremos salvos. Se nós formos a ele e clamarmos por perdão e salvação, ele não irá nos rejeitar. A chave sempre está aqui. Nós temos que ir a ele compreendendo a nossa real necessidade, que não é prosperidade, não é bênçãos materiais, mas é perdão, é reconciliação com Deus. Nós precisamos ser perdoados, nós precisamos ser reconciliados por meio de Cristo. E para nós, já os que cremos, essa passagem nos lembra a viver em gratidão constante. Quantas vezes nós não recebemos de Cristo e esquecemos de voltar a Ele com louvor? Na semana, quantas bênçãos, quanto nós podemos ver o amor, a bondade de Deus, o cuidado dEle. E como nós respondemos a Ele? Com gratidão, ou nos esquecemos, achamos que não nada mais é do que a obrigação dEle, Ele agir assim conosco. É triste, mas eu mesmo avaliando meu coração, muitas vezes eu não tenho sido grato por aquilo que Ele tem feito, por quem Ele é, de eu poder ser filho do Deus verdadeiro, o Deus vivo, eu ter como Salvador e Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, que veio a esse mundo e se entregou por uma pessoa tão miserável como eu. A fé salvadora, ela se renova em gratidão diária. Então, que nós possamos avaliar essa semana o nosso coração e vermos o quanto nós temos sido gratos por essa tão grande salvação. Porque é a coisa mais importante que nós temos. É aquilo de mais precioso que nós temos. É a salvação em Cristo Jesus. É a vida eterna. O resto vai passar, não importa o currículo que eu tenho. Não importa a formação, minha conta bancária, família, qualquer outra coisa. Importa se eu tenho Cristo. E se Ele vive em mim. Os 10 foram curados, mas apenas um foi salvo. A diferença não estava na lepra, nem no poder de Cristo, mas estava no coração. E o nosso coração está em Cristo ou está nesse mundo? Nós estamos totalmente em Cristo ou estamos divididos? Nós precisamos ouvir como o Senhor Jesus Cristo falou aqui no versículo 19. Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. É essa palavra que todo pecador precisa ouvir de Cristo. Que após eu crer, eu confiar em Cristo Jesus, eu sou perdoado. Eu fui aceito por Deus. Se Ele não me aceitar, não adianta nada. Não adianta religião, não adianta qualquer coisa que eu possa me apegar. Que Deus tenha misericórdia de nós, para que nós possamos aprender, nós os que já cremos, a vivermos em gratidão. Eu sei que é muito fácil nós nos esquecermos daquilo que Deus faz, queremos só coisas grandes, mas Deus, Ele lida com nós. E pequenos gestos mostram a bondade de Deus. A proteção, muitas coisas às vezes nós nem enxergamos. Só de estarmos aqui respirando, mais um domingo, é bondade de Deus. De nós podermos ter uma casa em meio a essa chuva, de termos um local confortável para descansarmos, é bondade de Deus. Termos um local para nos reunirmos. Muitas pessoas não têm
Tem lugares onde até mesmo é proibido o Evangelho, onde há perseguição e tantas outras coisas. Nós vivemos num país, até certo ponto, livre, onde nós temos liberdade de exercer a nossa fé. Que nós possamos avaliar isso e sermos mais gratos por Deus.